No desenvolvimento da criança, a educação física dá atenção às características motoras, surgindo daí termos como desenvolvimento motor, motricidade humana ou psicomotricidade. Para desenvolver atividades com as crianças, o professor deve conhecer bem estas características. Por isso, saiba que o desenvolvimento motor está dividido em 4 fases, delimitadas por faixas de idade não muito precisas. A primeira é a do movimento reflexo, que ocorre desde o útero até por volta dos 4 meses de idade. É caracterizada pelos movimentos involuntários do bebê, num primeiro momento voltados a suprir necessidades de alimentação e proteção, depois já caracterizada pelo controle dos movimentos. A segunda fase é a do movimento rudimentar, que vai do nascimento até cerca de 2 anos de idade, ocorrendo em parte ao mesmo tempo que a fase de movimento reflexo. É caracterizada pelos movimentos voluntários, num primeiro momento ainda pouco diferenciados e integrados, até 1 ano de idade. Depois, mais precisos, surgindo a capacidade de manipulação, locomoção e estabilização. A terceira fase é a do movimento fundamental, na faixa de 2 até em torno de 7 anos, marcada por um intenso desenvolvimento das habilidades motoras básicas. Esta fase está dividida em 3 estágios. Aproximadamente dos 2 aos 4 anos, o corpo é ainda usado de forma restrita ou exagerada, com pouca coordenação e ritmo. Dos 4 aos 5 anos, começa a ocorrer maior controle e coordenação rítmica, e melhor orientação temporal e espacial. Dos 5 aos 7 anos, a criança chega à plena coordenação e controle dos movimentos fundamentais. Essa é a fase de maior interesse para nós. As atividades que desenvolveremos respeitam a motricidade dessa etapa da vida das crianças. A quarta fase começa em torno dos 7 anos e segue por toda a vida, em que os movimentos passam a ser uma ferramenta para uma grande variedade de habilidades. Além da capacidade motora, a educação física também vai trabalhar com outros 2 conceitos da pedagogia: as capacidades percepto-cognitivas, que determinam o aprendizado pelos sentidos, e as capacidades socioafetivas, relacionadas aos processos de socialização. Mas o nível que mais nos interessa na educação física é a percepção dos estímulos pelos músculos, ligamentos e tendões. Esse nível de percepção está diretamente relacionado aos movimentos e à capacidade de expressão. Em função das características do processo de desenvolvimento que estudamos, de forma prática, podemos dizer que o professor irá trabalhar a educação física seguindo alguns passos básicos. Começará sempre com atividades mais simples, para então, progressivamente, caminhar para estruturas mais complexas. Permitirá que cada criança vivencie uma maior variedade de atividades motoras para assimilação. Deverá dispor tempo suficiente para que a criança se familiarize com o movimento e os aparelhos usados. Terá de permitir que a criança tome suas próprias decisões em relação à melhor forma de movimentar-se e manter seu corpo sob controle. E deverá se certificar de que a duração e a complexidade das atividades estejam de acordo com o nível de desenvolvimento das crianças. Nas demonstrações que serão apresentadas em nosso videocurso, todos estes aspectos são respeitados. Leve em conta ainda que a primeira infância é a fase da vida em que o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional ocorre no convívio com as pessoas, mas que a criança acredita ser o centro de tudo. Felizmente, tem vontade de estar próxima às pessoas e é capaz de interagir e aprender com os outros. Por isso, professor, valorize o trabalho em grupo.